No vídeo de hoje, eu vou te falar sobre a maior lição de domínio próprio que Jesus nos deixou. Era quase meia-noite. Ele estava sozinho na sala, a esposa e os filhos já tinham ido dormir. Na mão, uma xícara de café que já estava fria. Mas ele nem percebeu. E pela 10ª vez naquela semana, ele pegou o celular, entrou no perfil daquela pessoa, olhou uma foto, depois olhou outra, fechou o celular e 5 minutos depois abriu de novo. E aí, sem perceber, começou a conversar sozinho. Eu devia ter respondido aquilo. Eu devia ter feito diferente. Ela não tinha o direito de fazer isso comigo. Quanto mais a conversa acontecia dentro da cabeça dele, mais o coração apertava, mais a paz desaparecia. E sabe o mais curioso? A pessoa que havia machucado aquele homem, naquele exato momento, dormia tranquilamente. Ela nem imaginava que ainda morava dentro da mente dele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que, nesse caso aqui, estava preso? Quem foi embora ou quem nunca conseguiu deixar ir? Se você ainda não me conhece, eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, e aqui nesse espaço nós conversamos sobre comportamento humano, relacionamentos e princípios que podem transformar a maneira como você vive. Se esse conteúdo ele faz sentido para você, aproveita agora para se inscrever aqui no canal. E já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Bora pro conteúdo. Existe uma cena na vida de Jesus que sempre me desconcertou. Jesus está sentado à mesa com os discípulos. Entre eles está Judas. Jesus sabe exatamente o que Judas vai fazer dentro de algumas horas. Mas mesmo assim, ele pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, até chegar em Judas. Pensa nessa cena. Se fosse você conseguiria tocar nos pés do homem que está prestes a destruir a sua vida? Eu acho que a maioria de nós não conseguiria, porque nós fazemos uma troca sem perceber. Nós entregamos ao outro o direito de decidir quem nós vamos ser. Se ele me respeitar, eu respeito. Se ela me amar, eu amo. Se ela me trair, então vai conhecer quem eu realmente sou. Mas Jesus, não. Depois Pedro fez algo igualmente doloroso. O homem que prometeu morrer com Jesus, poucas horas depois ele diz: eu nem conheço esse homem. E depois da ressurreição, Jesus procura Pedro. Não para lembrar para Pedro do seu pior dia, mas para restaurar ele. Foi aí que uma pergunta começou a martelar dentro de mim. O que havia dentro de Jesus que ninguém conseguia arrancar? Porque Judas tentou, Pedro falhou, os soldados zombaram, Pilatos condenou ele, a multidão rejeitou Jesus e, ainda assim, ninguém conseguiu transformar Jesus em outra pessoa. Então eu percebi, o domínio próprio não nasce na hora de uma traição. O domínio próprio nasce muito antes. Nasce no dia em que você decide quem você vai ser, antes que alguém tente mudar isso. Jesus não resolveu amar Judas naquele dia. Jesus já havia decidido quem seria. Pedro, ele não decidiu a maneira como Jesus responderia, porque o caráter de Jesus nunca foi construído pelas atitudes das pessoas. Ele foi construído pela comunhão com o Pai. E talvez seja exatamente aqui que nós nos perdemos. Nós acreditamos que o problema da nossa vida é quem nos feriu, mas talvez o verdadeiro problema seja outro. Talvez nós tenhamos entregado a essa pessoa o controle do nosso coração, porque basta ouvir o nome dela e você muda. Basta lembrar do que aconteceu e você perde a sua paz. Basta alguém tocar no assunto e tudo volta. Então, quem é que está governando a sua vida? Você ou quem feriu você? E agora eu quero voltar para aquele homem da primeira história. Talvez ele nunca mais encontre aquela pessoa. Talvez ela jamais peça perdão. Talvez ela nunca reconheça o mal que fez.
mas existe uma decisão que só ele pode tomar. Continuar permitindo que ela durma todas as noites dentro da sua mente, ou finalmente fechar a porta. Jesus nos mostrou que existe um lugar onde ninguém pode entrar, a menos que você entregue essa chave. Esse lugar é o seu coração. Judas nunca recebeu essa chave. Pedro nunca recebeu essa chave. Pilatos nunca recebeu também. A multidão nunca recebeu essa chave. E a pergunta que eu deixo para você é: quem recebeu a chave do seu coração sem que você percebesse? Porque liberdade não é fazer o outro pagar. Liberdade é recuperar as chaves da sua própria alma. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu estou liberto e não vou deixar outra pessoa dominar a minha vida. Se inscreve aqui no canal, dê seu like nesse vídeo. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.